pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Wagner e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como foram as minhas leituras do mês de agosto. Eu separei aqui, no total, em torno de 6 livros, sendo que 4 deles foram em edições físicas e 2 em e-book. Eu gosto bastante disso, de intercalar entre edições físicas e e-book, porque é bom que não cansa, é bom que eu pego vários tipos de gêneros e é bom que quando tem pouca iluminação eu consigo levar o Kindle para qualquer lugar. E eu posso dizer pra vocês que eu fiz ótimas leituras em agosto, de forma geral. Então, assim, o balanço geral de agosto foi muito bom, foi bem agradável. Foram leituras que... 3 aqui com certeza eu dei 5 estrelas, sendo que 2 eu super favoritei. Então vocês vão me ouvir falar muito desses livros aqui. Pretendo fazer resenha para alguns desses livros aqui, separado aqui pro canal, porque são livros incríveis. Tem um aqui que é do nosso projeto Lendo Ariano Suassuna, pra quem não sabe o que eu tô falando. Vou deixar aqui linkado nos cards. Mas eu falo que foi um mês bem produtivo, assim, não pela quantidade de livros lidos, não pela quantidade de páginas lidas, mas sim pelo fato de eu estar atolada de coisas pra fazer e conseguir dar conta de livros tão incríveis. Pra quem não sabe o que eu tô falando, também vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo que eu explico um pouco, porque deu uma sumida em agosto aqui no canal, mas voltando aos poucos aí, tentando conciliar todas as atividades, tarefas aí do dia a dia, tá bom? E também tentando juntar com a leitura, né? Porque é uma coisa que me dá muito grande prazer e vim falar com vocês sobre os livros lidos, né? Tem leituras aqui que eu não tava nem conseguindo me contentar, aí eu tava compartilhando nos stories, tava compartilhando no Scoob minha opinião. Então, se você não me segue por lá, vou deixar todas linkadas nas minhas redes sociais, o Scoob, Twitter, Instagram, @taglicidacarol. Eu tô sempre ativa nessas redes, então eu tô sempre compartilhando em tempo real com vocês como que eu tô achando da minha leitura, alguma citação marcante do livro. Então é bom pra vocês, caso alguém queira me acompanhar e trocar ideias, é só me chamar no direct lá no Instagram, tá bom? E chega de falação, mais uma só, por favor, antes de começar a falar aqui, só mais uma coisinha. Se você não por aqui gosta desse tipo de vídeo, gosta do tipo de conteúdo que eu tô produzindo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se vocês estão gostando desse vídeo, já deixe seu joinha para não esquecer e deixar pro final, tá bom? Então, vamos aos livros lidos. O primeiro livro que eu li em agosto, eu comecei logo o mês lendo um romance histórico. Esse aqui é A Partitura de Clara, da Silva Jashman. Ele é publicado pela editora Penalux, eu recebi da Penalux nesse caso. Ele é um romance histórico baseado na vida real da compositora e musicista Clara Schumann. É um livro rapidinho de ler, ele tem uma diagramação boa, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas o que não ficar muito legível aqui pra vocês, eu tento focar depois, tá bom? Mas ele tem uma diagramação super confortável, é rapidinho de ler, gostosinho, parece tipo uma novela das 6, assim, da Globo, mais ou menos. É mais que é um romance histórico. Eu lembrei muito aquela novela Espelho da Vida, alguma coisa assim, porque os capítulos eles intercalam aqui. Então você tem aqui a Anna e Patrick. O Patrick, ele tem um grau de parentesco com a Clara, com essa musicista, e tem um mistério em torno de uma partitura aí que ela teria feito e estava esquecida. Então tem um mistério se essa partitura realmente existe, e se ela existe, aonde está. Então a Anna e o Patrick, eles estão aqui no Brasil, e aí eles resolvem se aventurar aí na Europa, eu acho, se eu não me engano, é na Alemanha. Então eles começam a investigar todo o passado, toda a família, estão fazendo entrevistas, se alguém tem alguma notícia, alguma informação sobre essa partitura, e fica sempre, os capítulos eles ficam oscilando. Então tem um tempo presente com a Anna e Patrick investigando, e no outro capítulo tem falando sobre como foi a vida da Clara, então como foi a infância dela, como ela se tornou uma compositora famosa. Então fala a vida em relação ao marido, como era a relação entre eles, relação com o pai, relação com os filhos, relação com a carreira, como ela priorizava tanto a carreira em relação à vida, então como ela tinha de dedicação. Então, para quem é fã de romance histórico, para quem gosta de música, para quem gosta de adentrar nesse meio, é uma ótima indicação. Eu confesso a vocês que eu esperava um pouco mais da leitura, no sentido de que fosse um maior mistério pela sinopse aqui, tivesse um maior mistério envolvendo a partitura, se sumisse da partitura, esse questionamento, mas isso aí que me deixou um pouco meio decepcionada. Mas fora isso, eu achei uma leitura agradável, assim, pra você ler. Eu acho que é aquele tipo de livro, quando você tá lendo várias leituras densas, como eu sempre falo isso, várias leituras, assim, quem gosta de ler muitos clássicos, várias leituras densas, assim, bem pesadas mesmo, é bom um livro desse pra ler, assim, rápido. Você senta e devora, rapidinho. Super gostosinho, prazeroso. É uma boa recomendação pra vocês, eu diria, assim, não entrou no favoritos, assim. Se eu não me engano, eu dei 2 ou 3 estrelas, mas é porque eu também fiz ótimas leituras, então acabou pesando nesse caso. Mas é uma boa sugestão para quem gosta do gênero. O próximo livro que eu li em agosto foi A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, um romance histórico brasileiro. Esse livro foi publicado pela Editora Estante no primeiro semestre desse ano, e foi um grande presente, porque esse livro estava esgotado há um bom tempo das prateleiras,
E assim como o catálogo que a editora tem feito, incrível. Vou deixar até o link aqui da editora para vocês darem uma conferida. Eu já li duas obras que eles trouxeram, que foram duas obras que estavam esquecidas, que é da Karina Nabuco, não sei se vocês vão conseguir visualizar daqui, que é Chão e Cinzas e A Sucessora. E esse aqui, quando lançou, fiquei com muita vontade, justamente se vocês estão olhando o título e estão lembrando de alguma coisa, sim, foi esse livro que inspirou várias adaptações, inclusive acho que a última adaptação que teve foi a feita pela Maria Adelaide Amaral para a Globo no ano 2000. Então essa foi a versão que eu assisti e eu gostei bastante. Esse livro, ele fala de uma época, né, que não tão retratada, principalmente para romance histórico, principalmente aqui no Brasil, que é a época dos bandeirantes. Então nós temos aqui a protagonista Cristina, que veio de Lisboa e prometida a seu primo Tiago, um primo distante. E quando ela chega aqui, ela vê aquela imensa muralha e ela tem que atravessar aquilo. Só que o noivo dela não estava esperando, eram os empregados da família do noivo. Então ela começa a ver e como é a vida que ela ia enfrentar dali pra diante. O grande interesse... eu até botei isso no meu Instagram falando um pouco mais sobre isso. Acho que um dos pontos bem positivos desse livro é a narrativa da Diná, é maravilhosa. Tem ótima descrição do como era a vida aqui, como eram as bandeiras, como era a vida no sertão, como que era a família deles, como que era essa situação, como que as mulheres se viravam quando eles iam pro sertão. Então você tem aqui a narrativa sobre a perspectiva das mulheres. Então essa força feminina aqui é muito presente nesse livro. Então por várias outras coisas que eu vou falar com vocês, é um livro super dedicado a esse livro, eu vou começar melhor com vocês, mas já deixo minha recomendação pra ontem, assim, pra vocês adquirirem esse livro. Sério, é muito bom. São 400 páginas, fora aqui. A diagramação desse livro é incrível. Eu gosto muito das publicações dessa editora, eles têm um trabalho incrível. A capa. Não sei se vocês vão conseguir focar muito bem, mas eu fiz um Reels. Vou deixar até o link aqui, que eu mostro bem em detalhes a arte da capa, né? E sempre no final tem explicando como que foi, tudo mais elaborado, o que foi pensado. Mas aqui a gente consegue ver vestimenta, ver costumes. A capa, ela fala o que aconteceu aqui. Você vê os navios. Então, quando a Cristina veio pro Brasil, de Lisboa, ver os vestimentos. Então, você consegue reconhecer os personagens. Aqui, Espingarda, a onça, uma personagem aí marcante na história. Então, tem várias coisas da fauna, da flora. Então, é muito delicado o livro. A folha de guarda. Aqui temos a folha de guarda aqui. E tem alguma... Acho que é desse outro lado aqui. Isso. A gente vê aqui as mulheres segurando a espingarda. Então, elas sim que defendiam a casa enquanto os maridos já estavam fora. Então, temos aqui os índios. Então, assim, é incrível, capricho e tudo mais. Mas não vou ficar falando tanto desse livro. Eu só me empolgo aqui e fico um tempão. A próxima leitura que eu fiz foi... O Casamento Suspeitoso, para o nosso projeto Lendo Ariano Suassuna. Aqui, se vocês estão vendo, não é esse tamanho todo, tá, gente? A peça é muito curta, deve ter nem 150 páginas, tem tipo cento e poucas mesmo. E aqui só porque esse aqui é um dos tomos que pertence àquele box com teatro completo. Então esse aqui é o tomo de comédia, que tem 6 comédias do Ariano Suassuna. Então essa aqui é a segunda, Casamento Suspeitoso é a segunda comédia que tem nesse box. Ela é super divertida, ela assim... O próprio Ariano Suassuna, antes de começar aqui a peça, tem um relato dele falando que ele foi criticado por 2 motivos nessa peça. Primeiro, por causa do linguajar, né, que tinha um pouco de vulgaridade, mas que ele fala que não, que ele estava retratando como que o povo falava pra trazer os trejeitos mesmo do povo nordestino, no caso. E também outra coisa que falavam que a dupla aqui, ela muito se assemelhava ao João Grilo e Chicó. Nesse caso aqui temos o Cancão e o Gaspar. Então também temos outra dupla. Então pela história do teu amarelinho, teu safado, teu aquele que é meio o que tá inteligente, aquele que é meio tapado e tudo mais. Mas ele tá mostrando, não repetindo personagens, mas sim tipos, né? Ele trabalha com tipos nesse caso. Ele não trabalha com pessoas no caso. Então é aquela história de ter uma dupla circense, aquela coisa do teatro, aquela coisa da arena de um circo. Então, normalmente trabalha com esse tipo de personagem. Então, por isso que muitas pessoas, quando começam a ler, você começa a ver semelhança, principalmente nesse caso desse tomo aqui, que ele tá logo em seguida do Alto da Compadecida. Mas, assim, no início, realmente, eu achei um pouquinho assim, falei, parece o João Grilo, o Chicó, as artimanhas e tudo mais deles, tudo querendo também dinheiro e tudo mais, aquelas coisas que eles fazem, mas, no fundo, a história é totalmente diferente, você consegue ver que eles são pessoas totalmente diferentes mesmo.
E é um livro que eu gostei muito de ter lido e vou começar em breve com vocês. O próximo livro que eu li em agosto, eu vou deixar a fotinha aqui, foi no Kindle, que foi Brava Serena, do Eduardo Krause, publicado pela editora Dublinense em 2018. Esse aí também foi outro favoritadíssimo do mês, assim, entrou por um dos meus favoritos da vida aí, porque ele trouxe várias coisas que eu gosto. Quando a gente lê, a gente quer sempre viajar mesmo pro lugar. Seja um lugar fantasioso, fictício, ou seja um lugar mesmo, um país existente e tudo mais. Nesse caso, a gente viaja pra Itália. Imagina, incrível. Ainda mais nessa época que nós estamos aqui de isolamento. Então você consegue, pela descrição, pelos detalhes imensos, você se sente como se estivesse realmente na Itália. Nós temos aqui a história do Roberto, que ele foi forçado a se aposentar pela idade e tudo mais, e ele resolve passar o resto da velhice dele, tudo, no lugar que ele passou a lua de mel com a falecida esposa dele. Então, ele começa a querer revisitar os lugares que ele visitou na lua de mel, que foi uma época que ele gostou muito, tem altas recordações. Então, aos poucos, você vai vendo isso, vai desconstruindo o personagem. Então, ele é um cara mais fechado, ele tem o hábito dele, ele tem que tomar remédio, ele tem que controlar colesterol, tem que controlar a alimentação, ele não pode beber, não pode fazer aquilo. Então, você vê uma pessoa que está ali vivendo, praticamente com, não sei mais ou menos a idade dele, mas já é um senhor, então, ele já fica meio irritado por causa dessas coisas que ele não pode comer, coisas que ele gostava de comer naquela lua de mel, ele vê ele coisa. E nesse ponto, ele conhece a Serena, que ela é a filha da dona do lugar onde ele está hospedado. E aí ela começa, é uma pessoa muito jovem, e ela começa a mostrar outras coisas para ele. Apresentar o que ele tem que viver ainda, o que ele tem ainda que aproveitar a vida. Então ela incentiva ele a fazer várias coisas que ele não faria por incentivo próprio. Mas aí eu vou deixar para outro vídeo específico para não tirar tanta graça, mas só adiantando pra vocês que o que eu achei bem interessante nesse livro. A narrativa é muito gostosa, a história faz muito sentido, assim, e te deixa sempre com uma expectativa do que vai acontecer depois. Então você não sabe até o final, você não sabe o que vai acontecer com o livro, sério. Não acho que é uma história muito fechadinha, não. Você não sabe o que vai acontecer até a última frase, assim, é tudo muito bem amarrado. Eu gosto muito de livro assim, que você não tem nem que um suspense, mas você tem uma curiosidade aí, vai acontecer e tudo mais. O relato sobre a Itália, você tem relato sobre comida, você tem relato sobre vinho, você tem relato sobre música e principalmente sobre filme. Porque o Roberto, ele gosta muito do que as pessoas sempre olham pra ele e lembram que ele é muito parecido com o Marcello Mastroianni, que é um grande, um grande ator italiano. Então fez milhares de filmes aí e durante o livro vários desses filmes são citados. Então, grandes clássicos do cinema italiano são citados. Não só os protagonizados, ou que o Marcello Mastroianni participa, mas também tem outros também. E achei muito interessante, tanto que eu fiz uma lista no Filmou para esses livros. Vou deixar até a lista, se vocês tiverem curiosidade, aí só para ter uma ideia aí do que esperar do livro. E mais legal ainda é que nas notas de rodapé, toda vez que esses filmes são citados, você tem explicação porque aquele filme foi para ali. Então, seja porque o lugar remete a uma cena que aparecia no filme. Então, achei que a memória, os relatos do escritor foi, assim, formidável. Para quem já conhece o Instagram da editora Dublinense, vai entender muito bem do que eu estou falando. Minha próxima leitura foi o livro da TAG, Curadoria de Agosto, que é a Firma Pereira, do Antônio Tabucchi. Isso, do Antônio Tabucchi. Outro livro que eu gostei muito mesmo, assim, e foi muito legal ter lido logo depois de Brava Serena. Ele não se passa na Itália, porém ele tem uma coincidência literária que eu acho incrível. Vou tirando aqui, mostrando a capinha pra vocês, mas acho que vocês não vão conseguir ver por causa do brilho. Mas, só falando da coincidência literária, porque, assim, tô falando que Brava Serena fala muito da semelhança do Roberto com Marcello Mastroianni, fala muito de filmes, e o Firma Pereira, ele teve uma adaptação para o cinema em que o protagonista, o Pereira, ele foi o Marcello Mastroianni. Então eu achei isso muito incrível. Esse livro não chegou ao ponto de ser citado no outro livro. O filme desse livro não chegou ao ponto de ser citado no outro livro. Porém, eu achei a coincidência literária formidável. Eu adoro quando isso acontece, principalmente quando leituras seguidas assim. Eu vou parar de segurar aqui e vou botar foto, porque eu acho que o brilho pode atrapalhar vocês. Mas só falando rapidamente dessa edição, que eu não tenho como não falar antes de continuar falando sobre esse livro, é porque essa edição da TAG, acho que é uma das mais bonitas, sério. Eles têm essa cobertura envernizada, e se você ler a história, você vai entender por quê desses limões aqui, né, limões sicilianos, se eu não me engano, não tô falando besteira. E aqui você tem imitando azulejos, né, porque essa história que ela se passa em Lisboa, em 1938. Então aqui nós temos falando sobre o salazarismo português e sobre o fascismo na Itália.
Então temos essa época aí que já não é tão bem falada, né? Que a gente fala muito sobre o que aconteceu na época da Alemanha e de outros países, mas em Portugal eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi algum livro assim muito famoso sendo falado sobre isso. E achei bem a maneira que isso é conduzida na história muito interessante. Fora que o personagem Pereira eu achei em vários pontos muito parecidos com o Roberto do Brava Serena. E aí a história, assim, acabou, achei... Assim, é uma leitura muito rápida. Esse livro tem o selo da Editora Liberdade, então eu não sei quanto tempo se vai ser publicado ou não, mas se vocês tiverem interesse, ele tem pra ser vendido na lojinha da Tag. Eu não sei o que me conquista mais. Se é as reflexões propostas pelo livro, pelas indagações que o próprio personagem, o próprio Pereira, se propõe, porque ele tá numa época conturbada no país dele, ele é um repórter, mas ele não quer se envolver. Então ele começa a chegar, ele conhece outras pessoas e tudo mais que fazem ele refletir até que ponto ele tem que se envolver, tem que denunciar, já que ele é um jornalista. Então ele no início ele não quer se envolver com nada do que está acontecendo no país, ele não quer ser encontrado, ele quer continuar. Então assim, pra quem deve ter uma brincadeira aqui, porque ele gosta muito de omelete, limonada e literatura francesa. Então pra quem gosta disso aqui, com certeza vai gostar desse livro que vai ser falado várias vezes. Então ele estava sempre querendo traduzir pro jornal. Ele estava querendo só cuidar de traduções de obras, tipo literatura francesa, de Balzac e tudo mais, mas ele não estava querendo relatar nada de acontecimento político, ele não queria se envolver nisso. Só que coisas vão acontecendo e ele vai começando a se questionar até que ponto isso vale a pena ou não. Então eu acho que esse livro propõe várias reflexões, eu acho que é uma ótima leitura para a época que nós estamos vivendo, e simplesmente, sim, super recomendo que leiam. E pra quem tem curiosidade também, outro ponto fundamental aí, pra quem é fãzaça aí da extinta Kozak Naif, esse livro era publicado por eles. Então, mais aí um motivo de dizer como que o livro é bom, né? Porque todo mundo era muito fã das coisas, dos títulos, né, publicados pela Kozak Naif, aí estamos que a Tag trouxe. E pra quem quiser, aproveitando que eu tô falando da Tag aqui, tem cupom de desconto meu, que dá direito a 30% de desconto pra você se você adquirir a primeira caixinha, assinando com o meu cupom aqui, tá bom? Mas tudo aqui no box de estimação. E a última leitura que eu fiz, dando um mês, depois de ter lido várias leituras maravilhosas, porque falei que queria pegar um livro mais light. Então, quando eu tô querendo nisso, normalmente eu vou pra um romance de época. Então eu peguei no Kindle, um que tava assim, muito bem falado, várias pessoas elogiando, porque tinha uma proposta bem diferente, que é o Duque que eu conquistei. Que foi o lançamento, acho que agora do primeiro semestre também. E aí eu falei assim, eu achei interessante a premissa, dizendo que era uma protagonista que tinha uma pegada mais feminista, que ela não queria se apaixonar, não queria se casar, ela queria cuidar do próprio negócio. Então tem essa história meio de que ela trabalha com plantas e tem todo esse amor com as plantas. Só que eu, assim, logo nos primeiros capítulos, assim, ela conhece o príncipe, nem lembro mais se ele é príncipe Marquês, mas ela conhece ele e pronto, se rende a paixão. Então, assim, praticamente é isso. E eu achei várias pegadas dela, mocinha, eu achei bem chatinha, assim, eu achei várias pegadas dela bem chata, então eu achei que não atendeu a premissa do livro. O livro em si, assim, não é que ele é ruim, mas pra mim não funcionou. Além disso, eu achei que ele lembra muito os 50 Tons de Liberdade, mas na época, mais de época, né? Então eu achei que não é um tipo de leitura que eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de romance de época mais light, mais gostoso, bem clichê mesmo, não tem importância, mas que atendo o que foi proposto pela sinopse do livro. Então, só por isso realmente que eu não curti tanto. Então essas foram as minhas leituras de agosto. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do que eu li, se vocês já conheciam esses livros, se já leram, se tem vontade de ler algum desses. Conta também o que vocês deram uma lida em agosto, como foi o mês de vocês, foi bem produtivo, o que vocês leram. Gostaria de ver essas respostas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.